4 conselhos e ensinamentos que Davi te daria. Se você tivesse a oportunidade de sentar com Davi, o homem segundo o coração de Deus, e perguntar quais lições ele poderia te dar para viver uma vida mais sábia e equilibrada, o que ele diria? Davi foi um jovem simples, um pastor de ovelhas que se tornou rei. Ele viveu momentos de glória e de queda. Enfrentou gigantes visíveis e invisíveis. Experimentou o favor de Deus, mas também as consequências de suas escolhas erradas. Sua vida foi um misto de coragem, fé, erros e aprendizados. Hoje vamos falar sobre 4 momentos na trajetória de Davi que nos ensinam lições valiosas. São conselhos que ele nos daria se pudéssemos perguntar diretamente a ele. Mas antes um aviso, deixe o seu joinha no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais vídeos como esse todos os dias no seu celular. Olha só, Davi não era o mais forte nem o mais experiente. Na verdade, quando Samuel foi enviado por Deus à casa de Jessé para ungir um novo rei, ele nem sequer foi chamado para a apresentação dos filhos. Seu próprio pai não o considerava digno de estar entre os possíveis escolhidos. Mas Deus não olha como o homem olha. Enquanto os olhos humanos se fixam na aparência e nas capacidades externas, Deus enxerga o coração. Ainda muito jovem, Davi foi ungido rei. Mas isso não significou que ele assumiu o trono imediatamente. Pelo contrário, ele continuou cuidando das ovelhas da família, vivendo uma rotina simples, até que seu destino começou a se revelar de forma inesperada. O primeiro grande momento que mudou sua vida foi a batalha contra Golias. O exército de Israel estava apavorado diante do gigante filisteu. Mas Davi, que não passava de um rapaz franzino aos olhos dos soldados, se ofereceu para lutar. Sua coragem não vinha da sua própria força, mas da certeza de que Deus estava com ele. Com uma funda e 5 pedras, ele derrubou Golias e mostrou a todos que a verdadeira vitória vem da confiança em Deus. Esse feito fez sua fama crescer rapidamente, mas também lhe trouxe inimigos. O rei Saul passou a vê-lo como uma ameaça e tentou matá-lo. Davi fugiu por anos, viveu como foragido, teve oportunidades de matar Saul, mas não o fez, porque sabia que precisava respeitar a vontade de Deus. Ele entendeu que o tempo certo não era o tempo dele, mas o tempo do Senhor. Com o passar dos anos, Davi finalmente se tornou rei. Ele governou Israel com grandeza, mas também com falhas. Cometeu pecados graves, como o adultério com Batseba e o assassinato de Urias. No entanto, diferentemente de outros reis, Davi tinha algo que o diferenciava: um coração quebrantado. Ele reconhecia seus erros e buscava a Deus com arrependimento sincero. Eu vou falar agora 4 conselhos que Davi nos daria. Primeiro, não confie na sua própria força. Confie em Deus. Se tem algo que Davi aprendeu desde cedo, é que a vitória não depende do tamanho da sua força, mas da sua confiança em Deus. Quando enfrentou Golias, ele não tinha espada, armadura ou experiência em batalhas. Mas ele tinha algo que ninguém ali tinha: a certeza de que Deus lutaria por ele. Quando o rei Saul ofereceu a Davi sua armadura para lutar contra Golias, ele rejeitou. Ele sabia que não precisava daquilo para vencer. Em vez disso, pegou sua funda, escolheu 5 pedras lisas do riacho e foi para a batalha com aquilo que já sabia usar. Mas acima de tudo, ele foi com fé. Quantas vezes tentamos resolver tudo sozinhos? Quantas vezes colocamos nossa confiança no que temos, no que sabemos ou no que podemos fazer? Davi nos ensinaria que não é a nossa força que nos faz vencer, mas o Deus que está conosco.
Isso não significa que você não deve se preparar ou se esforçar, mas que a sua confiança deve estar no lugar certo. Se você está enfrentando um gigante na sua vida, seja uma dificuldade financeira, um problema emocional ou um medo paralisante, lembre-se de que Deus é quem dá a vitória. Use as ferramentas que Ele te deu. Faça a sua parte, mas não dependa da sua própria força. Davi olhou para Golias e disse em 1 Samuel capítulo 17, verso 45, Você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Esse é o segredo da verdadeira vitória. Não por nossa própria força, mas pela força de Deus. Segundo conselho, espere o tempo de Deus, mesmo quando tudo parece injusto. Davi foi ungido rei enquanto ainda era um adolescente. Mas ele não assumiu o trono imediatamente. Pelo contrário, passou anos fugindo de Saul, vivendo como um fugitivo, escondendo-se em cavernas, sendo traído e perseguido. Ele teve várias oportunidades de acabar com a vida de Saul e tomar o trono à força. Mas ele não fez isso. Em uma ocasião, enquanto fugia, Davi e seus homens se esconderam em uma caverna. Por coincidência, Saul entrou na mesma caverna para descansar. Davi teve a chance perfeita de matá-lo e acabar com seu sofrimento. Seus homens até o incentivaram, dizendo que aquilo era um sinal de Deus. Mas Davi se recusou a levantar a mão contra Saul. Ele sabia que o tempo certo não era o dele, mas o de Deus. Às vezes queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo. Queremos que a nossa oração seja respondida agora. Queremos que a promoção no trabalho venha agora. Queremos que a situação difícil se resolva imediatamente. Mas Deus tem um tempo certo para tudo. Davi esperou anos até que Deus cumprisse a promessa. E quando finalmente se tornou rei, foi porque Deus fez acontecer, e não porque ele forçou a situação. Isso nos ensina a confiar no processo. Se você está esperando algo que parece estar demorando demais, lembre-se de Davi. Deus não esqueceu de você. Ele está te preparando para receber aquilo que tem para a sua vida no tempo certo. Terceiro conselho que certamente Davi nos daria: o pecado tem consequências, mas Deus perdoa quem se arrepende. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas isso não significa que ele era perfeito. Ele cometeu erros graves, e o maior deles foi o episódio com Batseba. Ele era rei, tinha poder e podia ter qualquer mulher, mas decidiu tomar para si a esposa de outro homem, Urias. Como se isso não bastasse, Davi tentou encobrir o pecado. E quando viu que não conseguiria, mandou Urias para o campo de batalha para ser morto. Por um tempo, Davi achou que estava tudo certo, que ninguém descobriria. Mas Deus viu, e através do profeta Natã, confrontou Davi e o fez enxergar seu erro. Davi poderia ter se justificado, poderia ter tentado se defender ou ignorar a repreensão. Mas não, ele caiu de joelhos e se arrependeu profundamente. Ele escreveu o Salmo 51, um dos salmos mais emocionantes da Bíblia, pedindo que Deus criasse nele um coração puro e não retirasse dele o seu espírito. Deus é misericordioso com quem se arrepende de verdade. Se você cometeu erros, se sente culpa por algo do seu passado, saiba que Deus não rejeita um coração quebrantado. Se arrependa, peça perdão, mas siga em frente. Não deixe o erro definir sua identidade. Davi aprendeu isso da forma mais dura possível, mas encontrou em Deus a restauração. Quarto conselho: nunca se afaste da presença de Deus. Se há algo que acompanhou Davi durante toda a sua vida, foi a sua intimidade com Deus. Desde os dias em que tocava harpa no campo, até os momentos mais difíceis do seu reinado, Davi sempre buscou ao Senhor.
Mesmo quando estava fugindo, sozinho e sem ninguém para ajudá-lo, ele clamava a Deus. Mesmo quando pecou e foi confrontado, ele se voltou para Deus. E nos seus momentos de maior alegria, ele também exaltava o nome do Senhor. O livro de Salmos é uma prova disso. Muitos dos salmos que Davi escreveu foram feitos em momentos de dor, perseguição e angústia. Mas em vez de se afastar, ele se aproximava ainda mais de Deus. A presença de Deus era o que fazia dele um rei diferente. Ele não governava apenas com estratégia, mas com oração. Ele não dependia apenas da sua sabedoria, mas da direção divina. E esse é o último conselho que Davi nos daria. Não importa o que aconteça, nunca se afaste de Deus. Se tudo estiver bem, adore a Deus. Se tudo estiver difícil, clame a Ele. Se você não souber o que fazer, busque sua orientação. Davi sabia que sem Deus ele não era nada. E se queremos viver uma vida com sabedoria e propósito, precisamos reconhecer o mesmo. Davi sabia que a mente dele era algo delicado, algo que podia ser ferido tanto quanto o corpo, e que estava suscetível a todo tipo de dor, angústia e sofrimento. Mas ao contrário de muitos que tentam esconder ou ignorar suas dores, ele fazia algo diferente. Ele reconhecia suas tristezas e as falava com Deus abertamente. Nos Salmos, encontramos diversas passagens onde Davi expõe seus sentimentos mais profundos, sem filtros. Ele não tinha medo de dizer que estava abatido, cansado ou se sentindo sozinho. Ele não mascarava sua dor com palavras bonitas, nem tentava parecer forte diante de Deus. Ele sabia que o Senhor via tudo e por isso escolhia ser completamente sincero em suas orações. Até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Escreveu ele em Salmos 13, versículo 1. Esse é apenas um exemplo de como Davi derramava sua alma diante de Deus. Ele não fingia estar bem, nem acreditava que precisava ser forte o tempo todo. Pelo contrário, ele reconhecia sua fragilidade e entregava cada sentimento ao Senhor. Muitas vezes queremos esconder nossas dores, até mesmo de Deus. Fingimos que está tudo sob controle, tentamos enfrentar tudo sozinhos e nos fechamos dentro dos nossos próprios pensamentos. Mas a verdade é que Deus já sabe o que se passa no nosso coração. Ele conhece as nossas dores antes mesmo de falarmos. Então, por que não ser sincero com Ele? Por que não transformar suas orações em diálogos reais, assim como Davi fazia? Se você está cansado, fale com Deus. Se está ansioso, entregue isso a Ele. Se está se sentindo sozinho, diga isso em oração. Deus não quer apenas ouvir suas palavras bonitas, Ele quer ouvir o que realmente está dentro de você. Davi nos ensina que ser forte não é segurar as emoções até explodir. Ser forte é reconhecer quando precisamos de ajuda e confiar que Deus está ouvindo. Porque quando colocamos nossa dor nas mãos dele, encontramos alívio que ninguém mais pode nos dar. Agora que entendemos esses 4 conselhos que Davi nos daria, precisamos trazer essas lições para a nossa realidade. Afinal, o que isso significa na prática? Como podemos viver essas verdades no nosso dia a dia? A primeira coisa que devemos lembrar é que Davi não foi uma pessoa perfeita. Ele não era um herói inatingível, distante da nossa realidade. Pelo contrário, ele foi um homem comum, com falhas, medos e lutas, assim como eu e você. O que fez dele um grande líder e um homem segundo o coração de Deus não foi a ausência de erros, mas a forma como ele lidava com eles. Qual desses conselhos mais se aplica à sua vida agora? Você tem confiado na sua própria força em vez de confiar em Deus? Você está impaciente, querendo que as coisas aconteçam no seu tempo e não no tempo de Deus? Você sente que precisa se arrepender de algo
e mudar de caminho? Você tem negligenciado sua intimidade com Deus, deixando que outras coisas tomem esse espaço? Se alguma dessas perguntas fez sentido para você, então é hora de agir. Vamos aprofundar um pouco mais cada conselho para entender como aplicá-los na nossa rotina. Primeiro, confiar em Deus é um exercício diário. Davi não confiou em Deus apenas no dia em que enfrentou Golias. Ele confiava em Deus todos os dias. Desde quando cuidava das ovelhas de seu pai, ele sabia que sua força não vinha dele mesmo, mas da presença de Deus em sua vida. Significa que confiar em Deus não é algo que fazemos apenas quando estamos diante de um grande problema. É um estilo de vida. É algo que você precisa praticar todos os dias, nas pequenas e grandes decisões. Então, da próxima vez que se sentir sobrecarregado por algo, pare e pergunte a si mesmo: eu realmente estou confiando em Deus ou estou tentando resolver tudo sozinho? Às vezes, confiar em Deus significa descansar, parar de tentar controlar tudo e entregar os medos e ansiedades nas mãos dele. Segunda coisa, o tempo de Deus é sempre o melhor. Davi teve que esperar anos até se tornar rei. Durante esse tempo, ele foi traído, perseguido e humilhado, mas nunca tentou forçar a promessa de Deus a se cumprir no seu próprio tempo. Talvez você esteja esperando uma resposta de Deus em alguma área da sua vida. Talvez seja um emprego, uma cura, um relacionamento ou um sonho que parece estar demorando demais. Mas o que Davi nos ensina é que mesmo quando parece que nada está acontecendo, Deus está trabalhando nos bastidores. A sua responsabilidade não é forçar as coisas, mas permanecer fiel e preparado para quando o tempo certo chegar. Terceira coisa, o arrependimento sincero transforma vidas. O erro de Davi com Batseba nos ensina algo fundamental. Deus não busca perfeição, Ele busca um coração quebrantado. Se você sente que errou, se afastou de Deus ou tomou decisões que te levaram para um caminho difícil, lembre-se, o arrependimento sincero sempre abre caminho para a restauração. Davi nos mostra que não importa o tamanho do erro, Deus está pronto para nos perdoar e nos dar um novo começo. Mas isso exige humildade e um coração disposto a mudar. Se você sente que precisa pedir perdão a Deus hoje, faça isso. Não deixe para depois. Quarto, sua vida sem Deus não tem sentido. Davi entendia algo que muitas pessoas ignoram. Tudo na vida pode falhar, mas Deus nunca falha. Se a sua fé tem sido colocada no dinheiro, em relacionamentos ou conquistas, talvez esteja na hora de reavaliar suas prioridades. Porque no fim, nada disso dura para sempre, mas Deus permanece. Se hoje você sente que está distante dele, a boa notícia é que nunca é tarde para voltar. Assim como Davi sempre buscou a Deus nos momentos bons e ruins, faça o mesmo. Deus não está distante, Ele está esperando você se aproximar. Se você me ouviu até aqui, escreva nos comentários "eu" e até o nosso próximo vídeo. Compartilhe essas palavras de sabedoria com seus contatos.